Quero contar também a manifestação do governador Tarcísio de Freitas, que criticou bastante essa condenação e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar com o Matheus Dias, que está aqui conosco e vai trazer os detalhes agora. E aí, Matheus, o governador chamou de desproporcional a decisão do Supremo? Bem-vindo. Desproporcional e injusta, viu, Evandro? Na opinião dele. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. Então, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aproveitou o fim do julgamento no STF, a decisão dos ministros do Supremo, e se posicionou nas redes sociais. Ele aproveitou o espaço na internet para postar as seguintes frases. Ele disse que se você não pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido. Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais. A história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente, e seguiremos ao seu lado. Essas foram as palavras do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele que demonstra ainda forte apoio e que é considerado por muitos, né, o possível sucessor de Bolsonaro como candidato à direita, né, candidato à presidência. Ele que já disse também em uma outra oportunidade que, caso seja eleito, a primeira decisão que vai tomar será conseguir o perdão judicial a Bolsonaro. O governador continua pressionando também o Congresso para que a pauta da anistia seja votada, né, Evandro? Então, mesmo que definido pelo STF, essa pauta, esse assunto ainda tem muita água para correr, né? Não só o governador, mas quem também se posicionou foi o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ele também criticou a questão da pena, a questão da quantidade dos anos em que tanto Bolsonaro quanto os outros réus foram julgados e condenados pelo STF. Bolsonaro, 27 anos e 3 meses. Ricardo Nunes achou essa sentença muito severa. Ele disse que o voto divergente de Luiz Fux abre uma boa reflexão e deveria ter sido mais comentado, segundo Ricardo Nunes. Criticou e disse que agora os embargos devem esclarecer a dosimetria das penas. E por fim, uma coletiva de imprensa, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, ele disse que se Tarcísio for eleito, ele pode ser um dos ministros do governador de São Paulo como presidente. Então, Ricardo Nunes pode ser um dos ministros de 2028 até 2030, viu, Evandro? Agora, Matheus, os outros governadores também se manifestaram? Manifestaram, Evandro, governadores da direita, os nomes já conhecidos, né? Ratinho Júnior, governador do Paraná, Ronaldo Caiado de Goiás e também Romeu Zema de Minas Gerais. A gente começa por Ratinho, então, Ratinho Júnior, governador do Paraná, que disse que a condenação é uma perseguição ao ex-presidente. Para ele, o Brasil precisa ser pacificado e não pode ficar refém de dogmas. Ele postou isso nas redes sociais, assim como o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Ele também aproveitou as redes sociais e postou um texto bem grande, inclusive. Ronaldo Caiado disse que a decisão já estava pronta antes do julgamento. Para ele, isso aconteceu quando Bolsonaro não teve o direito de se defender publicamente e foi condenado à prisão domiciliar. Além disso, o governador de Goiás também criticou o julgamento apenas com a primeira turma do STF e não com o pleno completo. Por isso, depois dos dois governadores, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, ele também se posicionou nas redes sociais, mas já foi mais sucinto e mais direto. Ele apenas publicou uma nota questionando se o caso é uma justiça ou se é uma inquisição, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, Matheus Dias. Um abraço para você, Matheus, mais conhecido aqui no 3 em 1 como El Bigodon. Tá? Olha lá, novo estilo aqui para vocês do nosso Matheus Dias. Abraço, meu amigo. Até mais. Não deixaríamos passar. Aqui nós não deixamos passar nada. Vamos falar também agora das repercussões a partir do julgamento e principalmente sobre o projeto da anistia. Valdemar Costa Neto disse com exclusividade à Jovem Pan que o partido está aberto para negociar o texto desse projeto. E é claro que esse bastidor vem com a nossa Vitória Bel. Conta aí pra gente. Evandro, pois isso mostra que os aliados de Bolsonaro dentro do Congresso Nacional já começam a mostrar uma disposição para negociar o texto da anistia, o projeto que pretende perdoar, pelo menos em parte, presos e condenados por tentativa de golpe depois das eleições de 2022. O que Valdemar disse é que é necessário que se construa um texto que dê para aprovar, que eles consigam aprovar. E a gente lembra que o PL, partido do presidente
Jair Bolsonaro já vinha tentando fazer com que essa anistia avançasse e vinha dizendo nos últimos dias que essa anistia precisava ser ampla, geral, inclusive perdoando totalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro e possibilitando que ele retornasse para disputar as eleições de 2026, já que hoje ele está inelegível. Depois da condenação de ontem pelo Supremo Tribunal Federal, o discurso começou a mudar. Começou-se a se falar mais sobre conversas e sobre a possibilidade de se pensar num texto alternativo. Portanto, a gente conversou mais cedo com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, e ele disse isso, que a partir de agora a questão é política. A Justiça já tomou a sua decisão, eles respeitam essa decisão e agora o trabalho vai ser no debate político e que no debate político a negociação faz parte. Inclusive eu perguntei para ele diretamente se seria uma possibilidade, por exemplo, um texto que reduzisse as penas desses presos e condenados, incluindo Jair Bolsonaro. Ele disse que tudo pode estar em negociação, que claro, eles vão partir de um início em que é pedido a anistia ampla e geral, mas eles têm que conseguir chegar num texto em que eles consigam aprovação com a maioria do plenário. Ele ainda estima que essa negociação deve durar em torno de 30 dias, incluindo Câmara e Senado. Ele lembrou que partidos como o PP e União Brasil já declararam apoio ao projeto da anistia. Ele disse que também vai conversar com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, nessa semana para garantir o apoio da legenda ao projeto, mas a gente já vê então, portanto, esse discurso começando a modificar em relação à anistia para que eles possam aceitar esse texto alternativo. Ele disse o seguinte para a gente, abre aspas, temos agora a parte política, tem que negociar um texto que a gente consiga aprovar. Esperamos resolver isso no máximo em 30 dias. Vai ser uma guerra lá dentro em referência ao Congresso Nacional que já estamos preparados para enfrentar, já que temos o PP, o União, e vamos conversar com o Republicanos. E a gente também questionou o presidente Valdemar sobre a possibilidade de quando que o Jair Bolsonaro vai decidir se o seu substituto nas eleições de 2026. Vamos lembrar que a gente contou aqui na Jovem Pan que Jair Bolsonaro iria definir esse seu substituto depois do julgamento, isso de acordo com o próprio Valdemar da Costa Neto. Ele disse agora que eles vão aguardar esse próximo passo, que é o trabalho pela anistia no Congresso Nacional. Caso a anistia não avance ou então avance e seja rejeitada pelo Congresso Nacional, aí sim eles vão sentar e conversar com o presidente Jair Bolsonaro para que ele escolha o seu sucessor. Inclusive ele disse que poderá escolher tanto o candidato a presidente quanto o candidato à vice-presidência. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Vitória. Abração para você aí em Brasília. Fábio Piperno, se Valdemar Costa Neto está dizendo, nós estamos abertos à negociação, quer dizer que aquela proposta mais robusta feita pela oposição estaria indo por água abaixo? Proposta ampla e restrita. Geral e restrita, inegociável. Então, isso é coisa do maluco que, enfim, do Eduardo Bolsonaro, que quer ver avião sobrevoando Brasília, e, com todo respeito, o deputado Sócrates, que é o líder da bancada, e, obviamente, ele tem que falar para os convertidos, tem que jogar para o público dele. O Valdemar é um político que vem de muito mais longe, é o presidente da legenda, o eterno, aliás, o eterno presidente, ele manteve a presidência até mesmo enquanto preso, né? Ele sabe que a realidade é outra. Então, ele está aceitando, ele quer negociar alguma anistia. Quando ele fala que está aberto a negociar, ele já deixa subentendido o seguinte: nós não vamos conseguir ampla, geral e restrita, logo nós não vamos conseguir anistia ao presidente Bolsonaro. Talvez a gente consiga negociar uma redução de pena. Então, é óbvio que ele é um pragmático, ele joga no mundo real e ele sabe muito bem quais são as condições que existem hoje para isso. Repito o que eu disse aqui, acho que foi ontem. O deputado Luiz Carlos Rauli, um moderado do Podemos do Paraná, nos disse aqui domingo o seguinte: eu assinei lá atrás a anistia porque eu queria uma anistia modulada. Foi exatamente essa expressão que ele usou. Ou seja, uma anistia para o povo lá do 8 de janeiro. Mas não uma anistia para incluir todo mundo aí, esse alto escalão.
Agora 5h50, pessoal da rádio, rápido intervalo para vocês, aquele último. Já espero 6, hein? Nas outras plataformas seguimos. Ô Zé Maria Trindade, quero saber a tua opinião também sobre esse comentário aqui do Fábio Piperno. Se fala em negociação, quer dizer que a ampla, geral e restrita já está fora. E ele fala também o seguinte, se não avançarmos nessa pauta, aí pensaríamos no nome que substituiria Jair Bolsonaro. Mas esse nome já está mais do que pensado, né? Pois é, depois da decisão do Supremo, o processo se reinicia, ou através de uma emenda à Constituição, ou através de um projeto de lei, que é a função do Legislativo. Ninguém pode duvidar desta possibilidade. A função do Legislativo é legislar. O argumento político, e aí é um processo político, o argumento político para a anistia era tirar aquelas altas penas, né, para os que quebraram lá cadeiras, entraram no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, destruíram tudo, né? Esse era o alvo. Mas aí viram os dirigentes ali partidários de que, olha, o processo foi muito rápido e pegou os chefes. Então, era preciso também incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo que o Congresso tem toda a capacidade e competência para votar a anistia de quem quiser, né? E o processo se reinicia. É raro isso, porque geralmente uma anistia ela vem para apaziguar. E o que significa? Que são dois lados em conflito. Eu perdoo por esse procedimento. E aí, de um lado e de outro. E agora só tem um lado, né? O governo está se armando. Definiu ali que quem votar a favor da anistia vai de vez para a oposição e vai fazer carga contra a anistia. E no Congresso, a inércia é muito forte. Quem tem que colocar uma força maior é quem quer alavancar. E é visível a resistência do Senado. Mas na Câmara vai passar uma anistia. O melhor mesmo é que negocie qual é o tamanho dessa anistia. Mas que alguma coisa precisa ser feita, eu não tenho dúvida. Ontem eu vi pessoas assim assustadas com o que estava acontecendo. Ninguém poderia imaginar que chegaria tão rápido assim uma pena de 27 anos para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então o Congresso tem que fazer alguma coisa. Fala, Bruno Musa. Concordo bastante com o Zé Maria e eu estava lendo agora um post. Todos sabem que eu não tenho nenhum tipo de alinhamento político-ideológico com o PCO. Mas tem até aquele meme que virou nos últimos tempos, não aguento mais concordar com o PCO, né? Tava lendo um tweet deles agora, um ex, né? Em que ele falou, como é que é o nome dele? O presidente do PCO, me fugiu agora. Mas ele falou que, basicamente, condenar o Bolsonaro já estaria, digamos, escrito nas estrelas, e que isso serviria até mesmo para alavancar a própria candidatura do Tarcísio, como ficou implícito até no teu comentário, né, Evandro, de que já teria alguém para ser indicado com relação a isso. E, obviamente, isso também, depois, posteriormente, poderia não necessariamente passar apenas pela anistia, mas até por cancelar o julgamento como um todo, mais ou menos como foi o do Lula, que foi cancelado porque não foi julgado em Brasília, ou foi julgado em Curitiba, enfim. Então, que isso poderia ser, de repente, o sistema, entre aspas, aqui trabalhando para isso. Eu concordo muito com o Zé Maria, foi extremamente excessivo, acho que basicamente isso é quase que unanimidade, e a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é no Senado. Me parece realmente que na Câmara irá passar, já me parece que é algo basicamente certo. Agora, se isso realmente ajudar a alavancar a candidatura do próprio Tarcísio, e ele menciona nesse tweet que, inclusive, o julgamento foi antecipado para que seja antes, ou antes ainda das próprias eleições, para ter mais tempo possível, para que o Bolsonaro possa apoiar, seja o Tarcísio ou quem for, alguém que vá pautar, apoiar toda, ou prometer até a anistia, ou até mesmo depois para cancelar todo o julgamento. Arremate, Gani. Olha só, Evandro, se a anistia for apenas para os envolvidos no dia 8 de janeiro, na invasão, aí tem 70% de probabilidade de passar. Se for uma anistia pela liberdade de Jair Bolsonaro, mas ele continuará inelegível, aí é uma probabilidade mais ou menos de 40%, 50%. Agora, se for uma anistia irrestrita, ampla, inclusive contando com a sua elegibilidade, aí tende a zero.